E hoje vamos falar da Seleção Nacional. Porquê? Porque Roberto Martínez lançou a convocatória para a Liga das Nações. 2 jogos a serem efetuados em março. O primeiro jogo na Copenhaga, dia 23 dias depois, em Alvalade, para encontrarmos a Final Four desta competição. Portanto, Roberto Martínez lançou hoje a convocatória e sempre que há uma convocatória há sempre uma discussão inacreditável. Portanto, vamos aos nomes que Roberto Martínez lançou. Olhamos para a baliza: Diogo Costa, José Sá e Rui Silva. Rui Silva, o guarda-redes da equipa do Sporting. Depois temos Diogo Dalot e Nelson Semedo, à partida para o lado direito. Nuno Mendes e Nuno Tavares para o lado esquerdo. Nuno Tavares, que está a fazer uma época muito, muito positiva. Depois temos centrais: Gonçalo Inácio, Ruben Dias, António Silva e Renato Veiga. E já vamos falar sobre a convocatória de António Silva. Depois temos João Palhinha e Ruben Neves para os médios mais defensivos. Meio campo de luz com João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes. Contando aqui com jogadores que possam fazer outras posições: Bernardo Silva, João Félix, também já vamos falar sobre João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Giovanni Quenda, Rafael Leão, Diogo Jota, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo. Esta é a convocatória da nossa seleção portuguesa e surgem notícias que Giovanni Quenda será reforço do Chelsea já na próxima temporada. Valores ainda a confirmar, falam-se em 50 milhões, eu acho que é muito pouco para aquilo que é o valor, a idade e a margem de progressão do Quenda. Portanto, o Chelsea a contratar jovens jogadores e parece que é o plano de contratações da equipa do Chelsea. Mas como estamos aqui para falar sobre a seleção portuguesa, Roberto Martínez lançou já aquelas respostas que muitas pessoas querem saber, o porquê da convocatória sobre António Silva e não de Tomás Araújo. Reparei que não leva o Tomás Araújo, leva, por exemplo, o António Silva. Eles têm jogado os dois no Benfica. Alguma razão em especial? Tem que ver com problemas físicos? Porquê? Tem. O Tomás Araújo não está lesionado, mas tem uma lesão crónica. Então, temos uma boa relação com todos os clubes. Já fizemos isso com o Gonçalo Inácio no último estágio. Acho que é uma situação que o Tomás Araújo agora não está disponível para a seleção. Não estou a dizer que está lesionado. Eu estava no jogo do Benfica contra o Barcelona e o Tomás teve de sair antes do fim do jogo. Tem problemas que precisa de descansar e precisa de recuperar. E é a decisão de ajudar a recuperação do Tomás Araújo para poder ficar ao 100%. Então, o António Silva fica na seleção porque os seus desempenhos com a nossa seleção merecem isso. É a razão. Os jogos contra a Polónia, os jogos contra a Escócia. O António é um jogador jovem, mas com muita experiência, e os seus desempenhos na seleção justificam a sua presença. Portanto, deu para perceber, aquilo que eu entendi, é que Tomás Araújo não está lesionado, como ele referiu, mas tem uma lesão crónica. Portanto, o que quer dizer que o jogador precisa de descanso para curar uma pequena mazela, e esse descanso será muito bom para o Tomás Araújo. E então a convocatória de António Silva. António Silva, na minha opinião, não merece a tal convocatória para a Liga das Nações, mas depois temos que olhar para as alternativas. Até porque o Renato Veiga foi convocado, teremos a falar de Totti Gomes e de outros centrais como o Tiago Jaló, que já fez parte desta equipa, o próprio David Carmo, que já foi chamado à seleção, creio que nunca jogou, o próprio Diogo Leite também, que não está a fazer uma temporada no Union, e então o porquê de António Silva. A explicação do selecionador é que António Silva, naquilo que foram os jogos da seleção portuguesa, merece a sua chamada. Será? Pois, é a opinião do selecionador e eu coloco aqui em questão
porque é os olhos do selecionador e são os meus olhos. Portanto, o António Silva é convocado porque eu acho que, na realidade, há falta, no momento atual, de trazer outro central, tirando o Tomás Araújo, que me parece que tem uma lesão crónica, então para substituir o caso António Silva. Outra referência que foi aqui na convocatória, uma referência que leva muita discussão, é João Félix. João Félix é um jogador que tarda em afirmar-se de uma forma sustentável, em bons momentos que teve no Barcelona, depois teve no Chelsea momentos altos e baixos, e parece-me que era no Milan a estreia com que o selecionador falou, parece que é no Milan que ele vai encontrar a tal sustentabilidade, mas lá está, altos e baixos, jogos que joga a titular e que não convence muito, e depois diz o selecionador que João Félix é um jogador entre linhas fantástico. Fez esta pergunta da questão do João Félix. Está a ter mais uma época penosa, perdeu o espaço no Chelsea, no AC Milan as coisas também não estão a correr bem, mas a verdade é que continua a aparecer nas suas opções. Eu gostaria que explicasse um pouco o porquê, porque é um jogador que, desde que o Roberto Martínez é selecionador, ainda não teve um período em que, no clube, em que estivesse em boa forma, que estivesse a jogar, ou seja, tem somado sucessivos empréstimos, passa para segundo plano. Isso não acha que a convocatória de João Félix não mostra um pouco que há lugares garantidos nesta seleção nacional? Não, sem dúvida não há lugares garantidos, mas é certo que acredito muito nas valências do João Félix, porque tem uma qualidade, é um jogador que para jogar entre linhas é um jogador muito, muito diferente e especial. A razão do João Félix a continuar com a seleção é o que ele fez no último estágio. No último estágio, o João Félix fez o melhor estágio dos meus últimos anos como selecionador de Portugal. O golo contra a Croácia, o trabalho durante o estágio, e é importante para nós avaliar isso. O João Félix não está a ter momentos constantes, teve momentos muito bons, 3 meses do alto nível no Barcelona, teve uma estreia incrível com o Milão. O que está a fazer no clube é uma situação da sua carreira, mas a convocatória, o espaço do João Félix na seleção é pelas suas valências e o que ele está a fazer durante o tempo com a seleção, e nomeadamente o último estágio. Tirando isso, alguns jogadores que estão ausentes, que sempre foram chamados, por exemplo, Otávio, jogador ex-Futebol Clube do Porto, que também é presença neste grupo, acaba por ficar de fora. Outros jogadores, por exemplo, o Cancelo, que é um jogador também importante, acaba por ficar de fora devido à lesão. E outros jogadores que tinham aqui um exponencial, um expoente máximo para ser chamado, em outrora não foram chamados, que é o caso também do Pod, que está lesionado. Tantos jogadores, o caso do Jota, que está na Premier League, o ponta de lança ex-Vitória. Há tantos jogadores que poderiam ser chamados, mas parece-me que esta dupla jornada em março estão aqui então os nossos heróis, que vão defrontar no primeiro jogo em Copenhaga, a Dinamarca, e no segundo jogo em Alvalade. Portanto, quais são os jogos desta Liga das Nações? Nesta fase, Dinamarca vai defrontar Portugal, Croácia vai defrontar a França, Itália, Alemanha, e depois temos Países Baixos, que vai defrontar a equipa da Espanha. A reunião destas seleções para depois vermos as seleções que vão à Final Four. A Dinamarca, que é a coisa mais importante. Podem ver neste quadro que a Dinamarca ficou no grupo da Espanha e também da Sérvia e Suíça. A própria Dinamarca fica na segunda posição com 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Não é uma excelente seleção com grandes resultados, tem 2 empates, 2 derrotas. É uma seleção que marca poucos golos, 7 golos em 6 jogos, tem uma média de um golo por jogo, e depois tem 5 golos sofridos. Claro que a Espanha neste grupo
é a equipa que tem vitórias, golos marcados, apenas 4 golos sofridos, é a melhor equipa em termos de golos marcados e a melhor defesa, melhor equipa a defender com golos sofridos, mas então a Dinamarca fica à frente da Sérvia e também da Suíça. A última equipa que a Dinamarca apresentou em campo, podem ver neste 4-3-3, em que temos jogadores minimamente conhecidos e outros mais conhecidos, o próprio Christian Eriksen do Man United, ou Hjulmand do Sporting, também Damsgaard, e depois na frente um Poulsen, um Dolberg e também um Isaacsen. É uma equipa difícil, mas parece-me que não é assim uma grande seleção e acho que Portugal tem todas as condições para passar. Olhando para os últimos jogos efetuados também da Dinamarca e também de Portugal, estamos aqui a contar com os últimos 10 jogos, podem ver que a Dinamarca tem apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, e atenção, estamos aqui a falar de várias competições, não só a Liga das Nações. Portugal, curiosamente, nos últimos 10 jogos tem apenas uma derrota, que foi frente à Geórgia, naquilo que foi o Campeonato da Europa na Alemanha, e depois na competição Liga das Nações tem 2 empates, um com a Escócia fora e outro com a Croácia também fora, seguido de vitórias para a seleção nacional. De realçar que eu mostrei-vos aqui o último 11 que a Dinamarca defrontou, mas nunca podemos esquecer que a Dinamarca tem aqui um plantel, até porque tem o Harder também da equipa do Sporting, está aqui com 20 anos, tem também Rasmus Højlund do Manchester United, do próprio Bjerrev do Mónaco, portanto tem aqui um plantel, Skov Olsen também, um plantel na frente recheado de bons jogadores, o próprio Højbjerg, tem o Norgard, depois na linha mais defensiva destaco o Maeli, que é o lateral esquerdo também com muita qualidade. Portanto, aqui a Dinamarca tem um plantel que, na minha ótica, pode criar algumas dificuldades à equipa ou à seleção nacional, mas creio que a seleção pode seguir em frente. A convocatória, num cômputo geral, claro que há jogadores que eu acho que estão em sobrerendimento e que não mereciam talvez a chamada, há outros jogadores que poderiam ser chamados, e vou dar aqui um exemplo. João Félix poderia não ter sido chamado, e, por exemplo, temos jogadores como o Ricardo Horta, por exemplo, na equipa do Braga, que poderá jogar também um pouco mais à esquerda, ou o próprio Bruma, que está no Benfica, que também poderá jogar um pouco mais à esquerda, sabendo que o lado direito é mais concorrido. O lado direito, a seleção tem Pedro Neto, Bernardo Silva, também tem Francisco Conceição, na esquerda apenas tem o Rafael Leão e o João Félix, apesar que o Diogo Jota também pode jogar à esquerda, foi convocado para, acho eu, para o centro do terreno, com Cristiano Ronaldo e também com Gonçalo Ramos, mas acredito que, apesar que é uma chamada um pouco pragmática, um pouco conservadora do selecionador, porque ele é conservador, acho que a seleção tem mesmo ferramentas para defrontar esta Dinamarca e passar à Final Four. Meus amigos, qual é o 11 que para mim entrava no jogo em Copenhaga frente à nossa seleção portuguesa? Vocês gostam sempre de saber qual era o meu 11. Meus amigos, aqui está. Tal, o 11 da seleção portuguesa. Na minha opinião, Diogo Costa na baliza. Depois temos Diogo Dalot na direita. E pronto, é o Diogo Dalot. Não está na sua melhor forma. O Manchester United também não está. Marcou um golo agora para a Liga Europa frente à Real Sociedade. Cancelo está lesionado. O Martinho veio de lesão do Porto e a ver, vamos se no futuro pode encaixar ali, que não foi chamado. Tem também o Nelson Semedo, que pode jogar naquela posição. Portanto, vamos com Dalot. Depois temos Ruben Dias e Gonçalo Inácio. Para mim, neste momento, apesar que Ruben Dias não está na sua melhor forma, vai jogar, para mim jogava com Gonçalo Inácio e Nuno Mendes no lado esquerdo. Meio campo a 3, não há dúvidas. É Vitinha, João Neves e mais 9. Tá? Portanto, Vitinha, João Neves tem que jogar naquele meio campo. Não me parece que Ruben Neves ou Palhinha vai jogar, por amor de Deus. E Bruno Fernandes no meio campo a 3. Na frente, meus amigos, eu sei,
Vocês acham que o Bernardo Silva tem que jogar? Bernardo Silva é um excelente jogador, mas para o momento, a jogar fora, joga Pedro Neto. Até porque o Pedro Neto, quando desce no corredor, pode fazer uma linha de 5 e a seleção pode estar mais equilibrada em termos defensivos. Em termos ofensivos, Pedro Neto dá aquilo que eu gosto, que é a velocidade de corredor, vem para dentro e remata-me a baliza. Portanto, é isso mesmo, é Pedro Neto na direita, depois na esquerda, Rafael Leão e na frente, não há pai. Continua a ser o Cristiano Ronaldo. Por muito que puxem pelo Diogo Jota e também por Gonçalo Ramos, para mim ainda é o Cristiano Ronaldo. Quero saber nos comentários o que é que vocês acharam desta convocatória, o que é que vocês acharam deste meu 11 e quais são as perspectivas da seleção passar à Final Four desta Liga das Nações.